Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, a semana passada eu não consegui gravar esse áudio no domingo pela primeira vez em quase 3 anos. Em 3 anos, eu acho que vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Eu não consegui gravar o áudio da semana, mas tinha aqui o estudo pronto. Foi por uma questão mesmo de saúde, não minha, mas da minha família, porque eu mesmo estando doente sempre consigo gravar. Mas a semana passada, como eu estava dizendo, o Senhor me levou a estudar Romanos 14. Na verdade, Romanos 14 veio como resposta às minhas orações ao Senhor. Oração a pedir socorro, a pedir orientação e sabedoria para eu saber como lidar, como sobreviver num ambiente tão diferente do ambiente de onde eu vim. Isso porque, não sei se os irmãos sabem, mas eu já não estou em Lisboa. Eu e meu marido, nós viemos passar um tempo aqui no Brasil. E saímos, da nossa redoma de vidro, deixamos lá a nossa família em Cristo, o nosso convívio naquele ambiente onde o amor e a justiça de Deus na maior parte do tempo prevalece, onde as pessoas não são perfeitas, mas buscam a santidade em Cristo. Portanto, é um ambiente onde existem falhas, mas existe perdão, onde as falhas não são cometidas de forma proposital, onde muitas vezes o máximo que você ouve é uma correção mais rigorosa, mas é uma correção em amor, E de repente me vejo num ambiente onde os interesses prevalecem, onde as pessoas não conhecem este amor incondicional que nós conhecemos dentro da família cristã, onde nós precisamos ser este amor, onde nós não temos uma igreja onde congregar ainda, onde nós olhamos para as pessoas e vemos elas vazias de Deus e cheias de si mesmo, e entendemos o nosso propósito neste deserto. Então, no primeiro momento, me escandalizei com muita coisa, tanto eu quanto o Zeca, em comportamentos, em atitudes, e nos sentimos assim peixinhos fora d'água. Mas o Senhor, o que me deu foi Romanos 14, e a palavra-chave foi tolerância. O versículo que fixou para mim aqui foi Romanos 14:1. Eu aconselho você a ler Romanos 14 todinho, que é esclarecedor em muitas coisas e gira tudo em torno da tolerância, mas principalmente Romanos 14:1 me diz mesmo assim: aceitem. Algumas traduções diz: tolerem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. E aqui o apóstolo Paulo estava lidando, nessa passagem de Romanos, com diferentes práticas dentro da fé cristã. E quando eu li este capítulo, o Senhor também me deu 1 Coríntios 8, onde ele lida e ensina sobre as mesmas coisas, as mesmas questões. E então eu tive uma compreensão ainda maior daquilo que a palavra estava querendo me dizer. Isso porque naquele tempo os cristãos daquela altura se debatiam muito, se questionavam muito sobre o que era lícito e o que não era lícito comer. Havia uns que achavam que era lícito comer certas carnes e certos alimentos, e outros achavam que era errado comer. E o
que Paulo fez nessa carta aos Romanos, ele simplesmente ensinou que se a pessoa, ao comer destes alimentos, se sentisse desejo de voltar a uma prática antiga que eles tinham de adoração aos ídolos, porque a comida naquela altura era oferecida como adoração aos ídolos, então que eles não deviam comer essa carne, porque não estavam convictos ainda na sua fé em Deus. Mas se por outro lado eles tivessem já a sua fé firmada no verdadeiro Deus, então eles poderiam comer essa comida sem ter o peso de que estavam pecando. Mas Paulo também diz uma coisa aqui muito importante, ele ensina algo muito importante, que ainda que as pessoas já tivessem uma fé convicta em Deus, mas se o fato de comer aquilo que os outros julgavam ser pecado fosse escandalizar ou fosse enfraquecer aqueles que ainda não tinham esse entendimento, então que as pessoas não devessem comer estes alimentos, e mais, além de não comer, que também não julgassem os que não comiam. Então aqui eu entendi muita coisa, sabe? Que sobre muitos assuntos, se eu vou comer algo que fala também sobre o sábado, né? Que sobre os dias que algumas pessoas ainda guardavam o sábado, outras não guardavam. E Paulo aplica a mesma explicação. Se você tem o entendimento de que em Cristo fomos libertos, se você tem essa convicção, então você não guarda o sábado, então não é pecado. Mas se o teu irmão que está do teu lado guarda, se ele não tem esse entendimento, se o fato de você não guardar vai fazer com que o seu irmão tropece, então você deve respeitar, sabe? Então Paulo aborda também essa questão, sabe? Que nós temos que cada um de nós deve estar plenamente convicto na nossa própria mente da fé que nós temos em Cristo. Em outras palavras, essa questão de comidas, que antes eles não comiam carne de porco, não comiam certas comidas porque eram usadas para sacrifício aos ídolos, guardar dias cerimoniais, isso não era uma questão de salvação, não mais. Mas Paulo lembra que nós crentes, que nenhum homem vive para si mesmo e nem morre para si mesmo. O que nós fazemos, o que nós comemos, o que nós deixamos de fazer afeta diretamente aqueles que nos rodeiam. Depois ele afirma também que todos estaremos diante do tribunal de Cristo e que cada um de nós será julgado conforme as nossas ações e não pelas ações do outro, não pelos pecados do outro. Então, Paulo, até o final do capítulo, ele volta a falar da mesma coisa que ele falou logo no início, sobre tolerância. Sabe, Paulo estava nos ensinando que comer carnes, guardar sábado ou não guardar, isso não contamina ninguém. E ele ensina que tanto quem come como quem não come, para não julgar os outros. Ele se preocupa com aquele que são espiritualmente fracos, que possam vir a perder a sua fé, né, ou a vontade de conhecer a Deus. Desacreditem da fé por verem cristãos maduros fazendo coisas que eles acham erradas, porque eles ainda não têm o entendimento. E aqui ele está falando sobre comer alimentos e guardar dias, né? Certos dias do mês. Então, com base nessas preocupações, Paulo encoraja a mim e a você. E aí veio a resposta para mim, que temos alguma convicção na nossa fé, coisa que as outras pessoas ainda não têm. Que a gente, se for preciso, que nos abstenhamos sim de comer e de beber qualquer coisa que possa fragilizar o nosso irmão.
fazendo com que ele deixe de ter a vontade de seguir a Cristo. Paulo não está aqui lidando com questões de alimentos puros ou impuros. Paulo está falando sobre respeitar o ponto de vista, a consciência, muitas vezes ainda infantil, porque ainda é criança na fé, o ponto de vista infantil dos nossos irmãos. O princípio que Paulo nos deixa claro aqui é que nós devemos evitar fazer qualquer coisa que possa fazer os nossos irmãos na fé retornarem a fazer aquilo que faziam antes da fé, ou desmotivar os nossos irmãos que estão começando a caminhar, desmotivá-lo de prosseguir no caminho para conhecer a Cristo. Em resumo, irmãos, a nossa vida em Cristo, eu entendi que a nossa vida em Cristo é uma grande bênção. Estar no mundo é uma grande oportunidade que nós temos de acolher novas vidas para compartilhar esta bênção que nós recebemos de graça. E quando nós acolhemos essas pessoas, quando nós estamos no meio delas, não é para julgar o seu passado, nem para julgar a sua condição atual, até porque muitos de nós saímos, se calhar, de lugares piores do que aqueles em que essas pessoas estão. Deus nos põe nesses lugares para que a gente possa acolher com amor que a família de Deus, que só a família de Deus tem. Deus, Ele nos aceitou em amor e graça, não porque nós merecemos. Então que a gente possamos fazer o mesmo com os nossos irmãos que ainda não são convertidos, que ainda não conhecem a Deus. Que a gente possa aprender com o apóstolo Paulo a não escolher sempre estar com a razão, mas que a gente saiba usar a razão da Bíblia para amar essas pessoas, para sermos luz nestes lugares, para sermos sal nessa terra. Que a gente não chegue querendo impor o nosso ponto de vista, que a gente aprenda a lidar com as diferenças, suportar a falta de entendimento dessas pessoas, que a gente não julgue o próximo. Paulo alerta tanto sobre isso neste capítulo, até porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo e não daquilo que o nosso próximo está fazendo. Aliás, nós vamos chegar perante Deus e vamos mostrar Deus vai pedir conta para nós de quantas vidas nós conseguimos para Ele, onde estão os nossos frutos. E os frutos nós colhemos lá fora, não é dentro da igreja. É lá fora que estão as vidas para ser salvas. Eu não estou dizendo que dentro da igreja nós não precisamos cuidar dos nossos irmãos, mas os que estão lá fora estão em completa cegueira e ignorância. Que a gente não fique focado no erro dos outros lá fora e esquecendo de estar atento aos nossos próprios passos e aquilo que nós fomos instruídos a fazer no mundo. Nós possamos entender que o reino de Deus não gira em torno de comida, bebida, o que você veste, que dia você guarda. Que nós possamos entender que o reino de Deus gira em torno de justiça e de amor. Justiça, paz e amor. Que possamos ter tolerância, que possamos entender que cada um de nós prestará conta da sua própria vida a Deus, que nós paremos de julgar ao próximo e que nós entendamos a verdadeira estrutura do reino de Deus. Jesus veio reestruturar o reino de Deus, mas muita gente ainda não entendeu isso. Então que possamos ser nós
sermos eu e você, embaixadores de Cristo nessa terra, para que as pessoas possam ser libertas pelo entendimento através do Espírito Santo do reino de Deus. Que elas possam entender o que é o reino de Deus. Que possamos nós ser um pedacinho do reino de Deus aqui nessa terra. E eu, depois de fazer esse estudo, fiquei envergonhada. Fiquei envergonhada por ter me escandalizado, por eu, sendo conhecedora da palavra, ter me escandalizado com as coisas que vi, com as coisas com que fui confrontada. Por eu ter ficado chocada. Mas, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu sei que eu não mais ficarei. Eu sei que eu serei luz. Sei que serei uma luz constante que não oscilará com a treva. Sei que será um sal que trará sabor, um novo sabor para estes convívios, um novo sabor para os ambientes onde o Senhor me colocar. É verdade que Satanás tentou me culpar, me acusando de não ser forte o suficiente. Mas a palavra do Senhor veio me esclarecer e me reanimar e me fortificar e me lembrar de quem eu sou. A decisão do que fazer ou não fazer é pessoal. Mas o Espírito Santo entende a particularidade de cada um e nos conduz ao entendimento daquilo que Deus espera, daquilo que é o esperado por Deus no seu tempo e da forma correta. Não somos nós que vamos impor o nosso achismo, a nossa vontade. A verdade, irmãos, é que o entendimento deste capítulo 14 foi um divisor de águas na minha fé. Foi um divisor de águas e um barco que me levou a um porto seguro. E eu te encorajo a estudá-lo e a vivê-lo, porque é isso que eu vou fazer agora, daqui para frente, viver ainda mais intensamente o que ensina Romanos 14. Porque eu sei que isso fará de você, como fez de mim, um cristão mais leve e ainda mais amoroso. Eu sei que é um tema bastante complexo. E talvez por isso o Senhor não tenha permitido que eu gravasse no domingo passado. Talvez o Senhor queria que eu digerisse mais, que eu estudasse mais, para poder gravar essa palavra. Então vamos partilhar com os nossos irmãos essa grande bênção que é a nossa vida em Cristo. E eu vou terminar com uma oração. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra de Romanos 14. Te agradeço por essa resposta que o Senhor deu às nossas orações. Te agradeço, Pai, por o Senhor ter nos posto nessa terra, neste lugar, entre essas pessoas. Te agradeço por o Senhor ter me ajudado, estar me ajudando a ser mais compreensiva, mais paciente com as afrontas e com as coisas que vejo, que ferem aquilo que é o seu caráter, Senhor, que fere aquilo que eu aprendi sobre a Tua palavra. Te agradeço por me fazer entender qual é o meu papel neste lugar, qual é o papel do meu marido neste lugar, especialmente para aqueles que ainda não Te conhecem. Peço que o Senhor continue, Senhor, continue derramando sobre mim e sobre meu marido uma unção de tolerância e de amor, para que a gente consiga ser os Seus embaixadores em todos os lugares onde nós estivermos. Pai, que não possamos nós sermos chocados com o que vemos, mas as pessoas serem tocadas com o Deus que eles veem em nós. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço, oro, clamo a Ti, Senhor, e agradeço. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fico por aqui hoje.
acabou que o áudio ficou um pouco extenso na mesma. Amanhã eu gravo novamente, tenho aqui mais bênção para partilhar com vocês. Mas eu precisava gravar essa de domingo passado, que eu estava atrasado. Por isso que vocês estão recebendo hoje, sábado, uma mensagem, um áudio. E até amanhã. Hoje eu não vou dizer até o próximo domingo, eu vou dizer até amanhã. Se Deus quiser. Orem por mim, orem pela vida do meu marido. Que a gente possamos ser lembrados nas vossas orações. Para que a gente continue, para que a nossa luz não se apague, nem sequer oscile nessa terra. Para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem e designou para que nós façamos nessa terra, no tempo que Ele tenha designado. Amém? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã. Se Ele quiser, e a gente sabe que Ele sempre quer.